Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início agora ao nosso terceiro vídeo a respeito do livro segundo do Código Tributário Nacional. Já colocamos ali um vídeo de apresentação geral desse livro segundo, já colocamos um vídeo onde a gente discute o título primeiro, que fala a respeito da legislação tributária, e nesse vídeo aqui vamos discutir especificamente o título segundo, obrigação tributária, um título que vai do artigo 113 até o artigo 138. Então são 25 artigos, trazendo para a gente uma série de conceitos fundamentais. Vamos começar pelo capítulo 1º, que fala das disposições gerais. A primeira explicação desse capítulo é referente aos conceitos principais que definem a obrigação tributária. Pelo artigo 113, existem dois tipos de obrigação tributária, a principal e a acessória. A obrigação principal é até intuitiva, né? Ela surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento do tributo ou a penalidade pecuniária e se extingue juntamente com o crédito dela decorrente. Em outras palavras, a obrigação principal do contribuinte é pagar o tributo que teve origem a partir do fato gerador. Já a obrigação acessória não é tão evidente assim. Diz o parágrafo 2º desse artigo que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Trata-se de uma ação que é obrigatória, que está prevista na legislação, pode ser positivo ou negativo, algo para você fazer ou não fazer, obrigatório que você não faça, e o objetivo é facilitar a arrecadação ou a fiscalização do tributo. Mas o que poderia ser uma ação desse tipo? Se o contribuinte teve um rendimento nesse ano, há um fato gerador que o leva até a obrigação tributária principal de pagar o imposto de renda. Isso é claro. Mas para isso ele deve preencher e entregar num determinado prazo a sua declaração de imposto de renda. E a entrega da declaração é uma obrigação acessória. Da mesma forma, vamos pensar um comerciante que vende uma mercadoria. A obrigação principal dele é pagar o ICMS. Agora, para garantir a fiscalização, para garantir a apuração, toda venda deve ser feita com nota fiscal. A emissão da nota fiscal é uma obrigação acessória. Pagar o imposto correto é uma obrigação, né? Mas não vale apenas essa obrigação se você vendeu todas as suas mercadorias sem nota fiscal. Era outra obrigação que também é necessário. Agora, veja que esse parágrafo 2º, que fala da obrigação acessória, ele fala em legislação tributária, que a gente já viu no título 1º, incorpora os atos administrativos e outras normas infralegais. É porque, geralmente, essas obrigações acessórias nascem dessas normas infralegais. Agora, esse artigo ainda tem espaço para uma polêmica. O parágrafo 3º diz que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Complicado, né? Mas o que está dizendo é que se o contribuinte não cumprir com a obrigação acessória, se ele não emitir a nota fiscal, por exemplo, se ele não entregar a declaração de imposto de renda, ele tem uma pena, que no caso é a multa, e essa multa se torna obrigação principal. Mas a polêmica é que a definição de tributo, que a gente viu lá no livro 1º, no artigo 3º, estabelece que os tributos não incorrem em sanção de ato ilícito. E aqui diz que uma multa, que é uma sanção do ato ilícito, uma penalidade, vira tributo, o que não conversa um com o outro. Isso é um problema. Por que foi feito dessa forma? Tem origem na época da edição do Código Tributário, nos anos 60, quando as dívidas tributárias eram cobradas mais rapidamente do que as dívidas não tributárias. Então, para acelerar a execução da pena, os legisladores fizeram essa gambiarra na lei.
Mas como essa diferença na rapidez da execução das dívidas desapareceu com a promulgação da Lei das Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 1980, essa diferenciação não tem mais um sentido prático. E aí sobra para a gente uma diferenciação teórica que é inadequada, porque o tributo não é jamais uma penalidade. Então, mesmo que a pessoa tenha uma penalidade por não cumprir a obrigação acessória, não deveria se transformar numa obrigação principal. Bom, essas aí são as disposições gerais do capítulo 1. Capítulo 2 fala do fato gerador, né? Um conceito importante para a gente discutir na questão tributária. O artigo 114 estabelece que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para que apareça a obrigação principal. Ele é necessário porque, sem a ocorrência desse fato gerador, não há obrigação tributária. E ele é suficiente porque já basta a ocorrência do fato gerador e mais nada para surgir a obrigação tributária. O artigo 115 fala do fato gerador da obrigação acessória, que é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de um ato que não configure obrigação principal. Então, conforme a gente já disse, geralmente as normas administrativas criadas para administrar a arrecadação e a fiscalização especificam quais são esses fatos geradores citados no artigo 115. O artigo 116 estabelece duas possibilidades de ocorrência de fatos geradores. O primeiro é a situação de fato, ou seja, uma situação que não tenha sido definida em outro ramo do direito como capaz de gerar efeitos jurídicos. Assim, existe apenas efeitos econômicos. Essa é a situação de fato. Por exemplo, quando você recebe uma remuneração, independente se você é empregado formal, consultor, MEI, qualquer outra forma de contratação, você recebeu essa remuneração. Nesse caso, quando a circunstância material ocorre, quando o dinheiro entra, existe o fato gerador. Já a situação jurídica, não de fato, refere-se a uma situação que já foi prevista em lei num outro ramo do direito, por exemplo, direito civil, direito empresarial, havendo consequências jurídicas pré-determinadas. Por exemplo, a compra de um imóvel. Ela não se encerra quando o comprador e o vendedor acertam um preço, ou mesmo quando o pagamento é feito. Tem uma série de documentações, uma série de formalizações que devem ser feitas para que o negócio tenha validade. Por exemplo, você precisa fazer a escritura, você precisa regulamentar isso, regularizar. Nesse caso, nos casos onde existe consequências jurídicas pré-determinadas, o fato gerador só ocorre quando a situação esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Então, o imposto devido por um imóvel, no caso da venda de um imóvel, só passa a correr a partir do momento em que a escritura foi lavrada. Esse artigo 116 ainda tem um parágrafo único muito importante. Ele diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos numa lei ordinária. O que ele está dizendo é, se você faz vendas, se você passa bens para o nome de outra pessoa, cujo único objetivo dessas operações é fraudar os tributos, dissimular que houve esse fato gerador, a autoridade administrativa pode simplesmente desconsiderar esses atos. Bom, o artigo seguinte, o 117, trata ainda de fatos geradores de situação jurídica. Ele é voltado para os negócios condicionais, ou seja, aqueles que dependem de uma condição para se concretizar. São negócios do tipo, se a empresa alcançar uma meta, tal compra será feita, ou tal pagamento será feito. Ou se a pessoa alcançar uma meta, ela receberá uma doação. Ou ela recebe uma doação desde que
pratique um determinado ato. Ou seja, são hipóteses em que, para que o negócio seja feito, existe uma condição vinculada. E o artigo 117 prevê duas situações condicionais distintas, e para cada uma delas existe um procedimento específico. Uma é a condição suspensiva. Então, o que é a condição suspensiva? É aquela em que a eficácia do negócio jurídico fica suspensa enquanto a condição não se verificar. Por exemplo, uma empresa estabelece que, caso haja lucro, uma parcela desse lucro vai ser distribuído aos funcionários. O negócio não foi concretizado. A gente está em suspenso, esperando para ver se houve ou não lucro. E somente se houver lucro é que vai concretizar o negócio. E aí, nesse caso, os efeitos tributários ocorrem apenas quando a condição se confirma, não quando a condição foi anunciada. Então, não é quando a empresa diz que pode, se houver lucro, fazer uma distribuição. É quando você confirmou que houve lucro e essa distribuição é feita. Já a condição resolutória é aquela em que o implemento da condição desfaz os efeitos do negócio jurídico. Imagina que uma pessoa receba uma doação de um imóvel da sogra, mas a sogra dá esse imóvel condicionado a que a pessoa se mantenha casado com o filho ou com a filha do doador. Então você recebe o imóvel, mas se houver a separação, o negócio é desfeito. A condição é resolutória, você está em suspenso, pode ser desfeito a qualquer momento. Mas nesse caso, os efeitos tributários não dependem da condição, pois o fato gerador ocorre no momento da celebração do negócio. Em outras palavras, nesse exemplo, o fato gerador do imposto sobre a doação não vai depender da separação ocorrer ou não, mas sim da doação. Ou seja, quando você celebra o negócio jurídico, quando, no exemplo, você faz a doação do imóvel, você já paga o imposto. Observem que tanto o artigo 116 quanto o artigo 117 falam de negócios que não são imediatos. São negócios que levam algum tempo para se concretizar. E essa é uma das dúvidas que podem recorrentemente aparecer na questão do fato gerador. A questão do tempo. Quando é que você aplica que esse fato gerador ocorreu? Na maioria das vezes é muito claro. Ele é um fato gerador que ocorre de uma vez só. Quando você faz uma compra, quando você faz uma venda. Mas existem alguns casos como esses que a gente exemplificou, que estão previstos no artigo 116 e 117, que a duração do negócio é mais expandida do que apenas em um momento. E aí você faz o quê? Você aplica o fato gerador no momento em que começou a haver as negociações ou no momento em que elas terminaram. Então, essas são dúvidas que muitas vezes dão confusão com essa questão do fato gerador. Já o artigo 118, ele traz um outro ponto. Ele diz que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como a natureza do seu objeto ou do seu efeito. E, em segundo lugar, também se abstrai os efeitos dos fatos que ocorreram. Uma vez eu li um exemplo bizarro sobre esse dispositivo, Mas que nem o caso da Lei Maria da Penha, quando a gente discutiu analogia, ele é bom para a gente entender o que significa todas essas palavras difíceis, O que significa interpretar o fato gerador, independente da validade jurídica dos fatos ou dos seus efeitos. O exemplo é o seguinte: a renda obtida com o tráfico de drogas, ela deveria ser tributada pelo imposto de renda, independente de que o tráfico de drogas seja uma atividade contra a lei. Ela é contra a lei, a polícia tem que prender os traficantes, tem que acabar com essa atividade. Mas se ela ocorreu e as pessoas que estão envolvidas receberam renda, elas devem pagar imposto de renda. Então é uma ideia bastante bizarra, mas eu acho que mostra bem qual é a ideia desse artigo 118. Existe até uma expressão em latim para esse princípio. Ele diz pecunia non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. Da onde ele vem, ele é muito bem-vindo.
Então, tudo isso aí foi falando desse conceito, o conceito do fato gerador. O capítulo seguinte, o capítulo 3º, fala de outro conceito importante, sujeito ativo. Um capítulo bastante sucinto, são 2 artigos apenas. E apesar de serem 2 capítulos apenas, a gente entra aqui num conceito complicado, daqueles que a gente falou no vídeo de apresentação geral. Não que haja complicação nos artigos, eles são bastante claros, mas eles precisam ser entendidos. Porque a ideia de sujeito ativo, sujeito passivo, se a gente não conhece, se a gente não lê os artigos, elas são ideias que são muito propícias para a gente se confundir. O artigo 119, ele estabelece que o sujeito ativo da obrigação tributária é o credor da obrigação tributária. É aquele que tem direito ao recebimento do tributo. Trata-se, portanto, de quem vai receber. Quanto a isso, vamos apenas ressaltar que existe a delegação da capacidade tributária ativa, que a gente viu lá no livro 1º, o artigo 7º do Código Tributário Nacional. E com essa delegação, não necessariamente o sujeito ativo de um tributo é o ente competente para sua instituição. Já o artigo 120 estabelece que, salvo disposição em lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Trata-se da situação que o próprio Código Tributário Nacional, em conformidade com o seu artigo 102, que a gente leu quando discutiu o título 1, prevê uma extraterritorialidade da legislação tributária, ou seja, a legislação tributária de um território pode valer para outro território. A gente já viu lá no 102 que em casos de certos convênios, mas o principal caso, que aqui está dito, é o desmembramento territorial. Ou seja, quando você tem um município que se divide em 2, ou um estado que se divide em 2, o novo município, até ele ter as suas legislações tributárias, ele pode continuar utilizando as legislações dos municípios do qual ele se desmembrou. Bom, o 4º capítulo fala a respeito do sujeito passivo, a contraparte do sujeito ativo. E aí já não é uma discussão nem tão clara, nem tão rápida quanto a gente conversou do sujeito ativo. Teoricamente, os artigos 121 e 122 já esclarecem o básico de forma direta. Então vamos a eles. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. E o sujeito passivo da obrigação principal disse o contribuinte, quando existe uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo favor, ou o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra da disposição expressa em lei. Aonde que estão essas disposições? A gente vai falar mais à frente a respeito da responsabilidade tributária. Mas são pessoas que não estão naquela relação direta com a situação, com o fato gerador. Mas onde é que a gente pode ver isso? Em caso de falecimento do contribuinte, os responsáveis são, por exemplo, os herdeiros. Em caso de venda de uma empresa, o responsável passa a ser a pessoa que comprou ou a empresa que comprou. No caso de fusões entre empresas, que vai surgir uma terceira, a responsável é essa empresa que surge. Veja bem, essa empresa que surge não foi ela que era contribuinte de impostos. Ela não estava presente no fato gerador. Mas como a empresa se desfez e se transformou nessa nova, essa nova torna-se responsável pelos fatos geradores criados pela empresa antiga. Da mesma forma, quando nós temos um falecimento com herança, durante o inventário vão as dívidas tributárias. E os herdeiros que vão ficar com essa herança também são responsáveis por pagar, por quitar essa dívida tributária. Elas não foram os contribuintes, elas não tiveram a relação direta com o fato gerador. Mas, por conta do falecimento e do inventário e da herança, elas se tornam responsáveis. Já o artigo 122 trata do sujeito passivo da obrigação acessória, que é a pessoa que é obrigada
as prestações que constituem o objeto. Até aqui não tem grandes complicações, né? Talvez a questão do contribuinte, do responsável, mas a gente vai falar isso mais para frente. Mas é óbvio que o sujeito passivo é quem tem a obrigação de pagar ou de fazer as ações acessórias. O artigo 123 também é tranquilo. Ele deixa claro que uma convenção particular não pode modificar a lei. Por exemplo, mesmo que no contrato de aluguel haja uma cláusula dizendo que o inquilino é o responsável pelo pagamento do IPTU, isso não vai ser reconhecido pela lei, porque a lei diz que o contribuinte é o proprietário do imóvel. Então, tranquilo até aqui. Mas em seguida, vamos falar em solidariedade. Um determinado contribuinte ou responsável pode ter outras pessoas que são solidariamente obrigadas. Isso significa que todos os envolvidos estão ligados com relação ao pagamento do crédito tributário ou usufruem dos benefícios quando você tem isenção, quando você tem prescrição. E ainda um artigo que fala do domicílio tributário. A regra diz que o sujeito passivo escolhe o seu domicílio tributário. E o sujeito ativo, né, a autoridade administrativa que é responsável pela cobrança, ela pode recusar esse domicílio tributário escolhido pelo passivo se houver dificuldades ou proibições para fiscalização ou arrecadação. Mas, se o sujeito passivo não fizer essa escolha e não tiver definido em nenhuma lei aonde que fica esse domicílio tributário, quanto às pessoas físicas, o domicílio tributário é a sua residência habitual. Ou, se essa aí for incerta, for desconhecida, né, é o centro habitual da sua atividade. E quanto às pessoas jurídicas de direito privado, né, as empresas, as firmas, inclusive firmas individuais, é o lugar da sede, ou em relação aos atos e fatos que derem origem à obrigação. E quanto às pessoas jurídicas de direito público, né, os órgãos públicos, qualquer uma das suas repartições no território da entidade tributante. A gente percebe que o fato gerador entra de forma muito relevante, um problema com relação ao tempo. E com relação ao sujeito passivo, nós temos aí também dúvidas ou possibilidades de confusão com relação ao espaço, aonde que é o domicílio que se deve pagar o tributo. Bom, o capítulo 5º é o que fala da responsabilidade tributária, né, que a gente acabou de mencionar. O sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o responsável. Então esse capítulo agora ele vai tratar exatamente desses responsáveis. E ele trata de 3 tipos de responsabilidade tributária. O primeiro são os sucessores. Então a gente pode dizer que o fato gerador surgiu tendo o contribuinte como sujeito passivo. Mas houve uma determinada situação e a obrigação de pagar o tributo foi transferida para um terceiro. Que situação é essa? Os sucessores podem ser herdeiros, pode ser, no caso de bens ou de negócios, os compradores, podem ser empresas que resultam da fusão de empresas anteriores, né? Então, é assim, os herdeiros herdam os créditos tributários. Se o imóvel ou a empresa foi vendida, o comprador assume o crédito tributário, né? Se 2 empresas realizaram uma fusão, a empresa resultante é responsável pelos créditos das empresas anteriores. Mas também existe a responsabilidade de terceiros, que é aquele caso em que o contribuinte não tem a capacidade de pagar os seus tributos. E aí, em alguns casos, existem terceiros que se tornam solidários a essa obrigação. A gente já falou da solidariedade anteriormente, né? Mas quais são esses casos que se alguém não puder pagar, outra pessoa paga no lugar? Então, por exemplo, quando você é menor de idade, os pais são responsáveis pelos tributos que os filhos menores devem pagar. Ou os tutores, ou os curadores, pelos tributos que são devidos pelos seus tutelados ou curatelados, né? Os administradores de bens de terceiro, quando você deixa seu bem para ser administrado por terceiros. Esses administradores são responsáveis também pelo pagamento desse tributo. Quando a gente está falando de espólio, são os inventariantes, né? Quando você tem uma massa falida, né, uma concordata, você tem lá o síndico da massa falida, né? Os tabeliões, escrivães, demais serventuários de ofício,
pelos tributos que são praticados em razão do seu ofício. E principalmente, quando você faz a liquidação da pessoa jurídica, todos os tributos ali são de responsabilidade dos sócios que estão desfazendo aquela sociedade. Então, se você tem uma empresa, você não fecha a empresa e morreu se ela tinha dívida, isso não é problema de ninguém. Não, os sócios se tornam responsáveis. E, por fim, o terceiro tipo de responsabilidade tributária que é mencionado aqui no Código são as responsabilidades por infrações. O artigo 136 estabelece que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, ou seja, independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ou seja, você não pode dizer que você não sabia que era importante fazer uma determinada declaração. Eu fiz a minha declaração de renda e não declarei uma doação que eu recebi de parentes, mas eu não sabia que eu precisava declarar isso. Ok, você não sabia, mas isso não diminui a sua responsabilidade por essa infração. Se houve isso, ou seja, se há um fato objetivo, existe essa responsabilidade por infração. Além disso, em matéria tributária, a responsabilidade pelas infrações cabe a quem praticou o ato ilícito. Logo, se foi a pessoa jurídica, ela será responsabilizada. Ainda que na prática, uma pessoa física foi que fez aquilo em nome da empresa, mas a responsabilidade é da pessoa jurídica. O artigo 137 do Código Tributário Nacional traz justamente a exceção a essa referida regra. São situações em que a responsabilidade é pessoal do agente quanto à punição, permanecendo a pessoa jurídica na condição de sujeito passivo do tributo. Quais são as exceções? As exceções são as infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções. Então, se o determinado funcionário, se o determinado diretor cometeu um crime, a empresa não vai ser responsabilizada por causa da ação desta pessoa. Exceto quando esse funcionário, esse diretor, pratica esse crime no exercício regular da sua administração, quando ele está cumprindo uma ordem expressa emitida por quem é de direito. Ou seja, nós estamos falando aqui que quando há uma infração, a responsabilidade é daquele que executou, que é o contribuinte, exceto se a gente consegue perceber que alguém atuou de forma ilegal para que essa situação ocorresse, inclusive prejudicando o contribuinte. Bom, então basicamente é isso que é discutido nesse título 2º. Esse título ele é marcado pela apresentação de conceitos fundamentais na legislação tributária, conceito de fato gerador, conceito de sujeito passivo, ativo, conceito de responsabilidade tributária, de obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória. E aqui vale repisar o que a gente já falou no vídeo de apresentação do livro 2º. Esses conceitos, eles não se confundem necessariamente com o senso comum. Então, pensar que a gente pode deduzir o que seja um desses conceitos a partir das palavras dele, sujeito ativo, responsabilidade tributária, isso pode levar a equívocos grandes. A noção de, em se tratando de um imposto, quem é o ativo e quem é o passivo, não é tão intuitivo quanto pode parecer num primeiro momento. Então, a gente deve estudar esses conceitos. Com a prática, aqueles que vão trabalhar com o tema vão ficar experts em identificar um conceito, o outro. Os demais, o fundamental é saber que sempre vai ser necessário voltar na lei para a gente entender exatamente o que cada um desses conceitos significa com exatidão. Então, espero aqui que a gente tenha tido uma visão bastante panorâmica de cada um desses conceitos. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos.